relembrar, então, o assunto da semana passada, falamos sobre a biografia de Sócrates, não foi isso? E paramos nessa parte aqui, as fontes sobre Sócrates, não foi isso? Falamos que Sócrates não escreveu nada e que Sócrates deixou tudo que a gente sabe sobre Sócrates nós devemos a fontes de terceiros, pessoas que conviveram com Sócrates. Paramos nessa parte, não foi isso? Então, como comentei com vocês na semana passada, Sócrates não escreveu nada, possivelmente a razão disso é porque Sócrates seguiu uma tradição oralista, né? A tradição oralista falava que uma vez que você escreve alguma coisa, você não tem mais como voltar atrás, né? Então, se amanhã ou depois você mudar de ideia, como é que você vai se retratar? Então, a tradição oralista não seguia essa linha de escrever. Essa é uma das interpretações para explicar o porquê que Sócrates não escreveu nada. Mas, possivelmente, com certeza, Sócrates sabia escrever. Bom, então, por conta disso, a gente só conhece o trabalho de Sócrates graças aos diálogos socráticos ou diálogos de Platão, chama de diálogo socrático porque o personagem principal desses diálogos é Sócrates. Só mais tarde, na fase de maturidade, é que Platão vai começar a escrever obras com ideias próprias, né? Mas no princípio, logo no início, que é chamado de diálogos de infância ou diálogos de juventude, como alguns chamam. Esses diálogos de Platão, no início, Platão apresenta as ideias de Sócrates. Então, nós conhecemos Sócrates graças a Platão, em parte. Tem um amigo de Sócrates chamado Xenofonte, que escreveu Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, e um livro chamado O Banquete, e Sócrates ali é o personagem principal também, mas não aparece muito ali sobre a filosofia de Sócrates, é mais o lado do Sócrates militar. E Aristófanes, que era um dramaturgo, autor de peças teatrais, escreveu uma peça chamada As Nuvens, na qual ele criticava Sócrates, né? Essa peça, na verdade, o personagem principal da peça é Sócrates. E Aristóteles, que já veio depois, não conviveu com Sócrates, Aristóteles foi aluno de Platão, não, ele mudou-se, então, para Atenas já aos 18 anos, ele era natural da Macedônia, e foi para Atenas para estudar com Platão na academia fundada por Platão. Platão fundou uma escola, uma academia, que é um tipo de protótipo das universidades que hoje existem, né? Na verdade, temos aí a primeira grande, entre aspas, universidade do Ocidente, que é a Academia de Platão. Bom, vamos falar mais sobre isso quando chegar no estudo sobre Platão. Bom, então, vamos falar agora sobre a relação de Querofonte e o oráculo e a missão socrática. Quem é Querofonte? Cuidado para não confundir Querofonte com Xenofonte. Xenofonte é outro amigo de Sócrates que escreveu aquele livro lá, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Já Querofonte é um outro amigo de Sócrates que, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu a seguinte informação, recebeu o seguinte enigma, né? Em Atenas não há ninguém mais sábio que Sócrates. E aí Querofonte imediatamente foi até Atenas levar essa mensagem para Sócrates. Olha, Sócrates, acabei de chegar do templo de Delfos, do oráculo de Delfos, e recebi essa mensagem, esse enigma, dizendo que em Atenas não existe ninguém mais sábio do que você. Sócrates, no primeiro momento, ficou na dúvida, né? Duvidou, ele achou estranho, porque Sócrates não se achava o homem mais sábio de Atenas, né? Já já nós vamos chegar nessa parte do porquê que Sócrates não se achava sábio. Bom, mas antes disso, vamos ver aqui algumas informações sobre essa questão do oráculo. O que era esse oráculo, né, que a gente está comentando aqui? Naquela região ali da Grécia Antiga, havia uma região, ficava no Monte Parnaso, numa colina, um templo dedicado ao deus Apolo, né, da mitologia grega. E era muito comum os gregos, naquela época, consultar as pitonisas, que seriam sacerdotisas, né, também chamadas de pítias. Essas pítias, sacerdotisas, pitonisas, como queiram chamar, elas tinham o dom de prever o futuro, né, de adivinhar o que poderia acontecer no futuro. Então, era muito comum, geralmente, quando uma cidade estava pensando ou não, na dúvida, se participava ou não de alguma batalha, consultar os seus representantes, consultar essas pitonisas para saber como seria o futuro. E as pessoas consultavam também por outros motivos, né? Por exemplo, há documentos que falam que quando
tinha uma família, a mulher estava grávida, e aí o marido estava na dúvida qual seria o sexo da criança, né, se um menino ou uma menina, então eles consultavam essas sacerdotisas para saber, né, qual que seria o sexo da criança, né, inclusive há relatos, né, que dizem que essas sacerdotisas, na verdade, elas não sabiam era nada, eram, na verdade, palpiteiras, elas davam palpite e usava de expertise, de sabedoria, né, de que maneira? No caso, para saber qual era o sexo da criança, né? Então, o que elas faziam? Quando alguém perguntava qual seria o sexo da criança, né, elas falavam, por exemplo, vai ser um menino. Aí a pessoa saía dali, né, achando que seria um menino. Aí, o que é que a sacerdotisa fazia? Ela tinha um livro de registro e ela anotava o sexo contrário do que ela falou para a pessoa. Ela anotava menina. Por exemplo, se ela falou para a pessoa que era menino, no registro ela anotava o contrário, anotava menina. Por que ela fazia isso? Porque se amanhã ou depois nascesse uma menina, no caso, o sexo oposto do que a pitonisa falou, as pessoas iriam voltar lá, né, para reclamar. E aí ela ia para o registro e falava, não, eu falei para você foi que seria menina, você entendeu errado. Aqui é o registro. Então elas usavam de sabedoria, né, usava de malandragem, na verdade. Há esses relatos, né, mas bom, naquela época isso daí era inquestionável, as pessoas acreditavam em tudo que essas pitonisas acreditavam, falavam, né, ensinavam. Bom, pagava alguma coisa para obter essas informações dessas pitonisas? Sim. Geralmente havia todo um processo, né? Não era qualquer dia ou qualquer época do ano que você podia ir lá no oráculo de Delfos consultar. Então, no início, esse templo, na verdade, ele existe desde o século VIII a.C. No início, só tinha um dia no ano que você podia ir até ao templo de Apolo consultar essas pitonisas, né? Depois mudou, né? Eles mudaram e aí criaram aí um calendário de 9 dias no ano. Então você tinha 9 datas durante o ano para fazer essa consulta com as pitonisas. Então observe que a fila era enorme e geralmente quem conseguia ter acesso eram as pessoas que tinham posses, bens. Por que essa informação é importante? Porque a gente já pode concluir daí que Querofonte, essa pessoa que foi para o templo, certamente para resolver outras coisas, era uma pessoa de posses. Ele conseguiu ser atendido pelas pitonisas. Não era todo mundo que conseguia. Então a gente já pode tirar aí essa informação. Querofonte era uma pessoa de posses. E aí havia todo um processo. Sacrificava geralmente uma cabra ou uma ovelha ao deus Apolo. As pitonisas elas eram mulheres, eram virgens, né? Tinha que ser mulher virgem de preferência. Elas ficavam sentadas e dizem que nessa região aí é uma região que emite gases vulcânicos, né? E esses gases, eles acreditavam, de acordo com a mitologia, que na verdade era como se fosse um tipo de aroma emitido por uma antiga figura mitológica que eles acreditavam que habitaram naquele lugar. E essa figura mitológica seria uma figura chamada Piton, que alguns dizem que era uma serpente, outros falam que era um dragão. Não há assim consenso sobre o que seria esse Piton, mas sabe-se que era uma figura mitológica que foi posta nesse local aí, essa figura, por Gaia, que era a deusa da mitologia grega, né? A deusa mãe terra, né? A mãe terra, a esposa de Cronos, aquele mesmo deus lá que é o pai de Zeus, né? Enfim, resumindo a história, eles acreditavam então que esses gases, que eram para eles eram aromas, eram emitidos por essa divindade que tá, por esse ser mitológico que estava enterrado nesse local, né, nessa região onde ficava o templo. Bom, hoje já se sabe que eram gases de rochas vulcânicas, né? Então, o enigma que Querofonte recebeu da pitonisa foi esse aqui. Em Atenas não há ninguém mais sábio. Pessoal, aqui em Atenas não há, faltou o H aqui, viu? Não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E aí, Querofonte, diante desse enigma, ele não sabe o que fazer, né? Porque o enigma tinha que ser decifrado, né? E aí, Querofonte busca, então, Sócrates e leva a mensagem. Sócrates, cheguei agora do templo, e o Deus, eles acreditavam que a pitonisa falava em nome de Deus. O Deus
disse que em Atenas não existe ninguém mais sábio do que você. E Sócrates duvida, né? Sócrates, então, não leva muito a sério, num primeiro momento, aquela informação. Aqui algumas imagens do que é hoje o sítio arqueológico onde fica o templo dedicado ao deus Apolo, que era o oráculo de Delfos, né? Aqui são ruínas, na verdade, do teatro dedicado a Dionísio, porque nessa mesma região havia o templo a Apolo, dedicado a Apolo, e havia outros templos e teatros também dedicados a outros deuses. No caso do teatro aqui era dedicado a Dionísio, que é conhecido como patrono do teatro, né? Bom, aqui só são algumas imagens só para a gente ver como está o local hoje, né? É um local turístico, as colunas aqui do templo de Delfos. Então, se alguém um dia for à Grécia, aproveita para conhecer esses lugares aí. Bom, então, diante da informação, Sócrates tentou tirar aquilo a limpo. Né? Ele falou, não, alguma coisa está errada. Só que os gregos acreditavam que as pitonisas não erravam, porque as pitonisas eram representantes das divindades. Então, elas não podem errar. E aí, Sócrates, então, decide tirar essa história limpa. De que maneira? Ele começa a conversar com as pessoas nas ruas, para mostrar para Querofonte que ou ele entendeu a mensagem errada, porque existia essa possibilidade, né? Talvez a pessoa não entendeu a mensagem que a pitonisa disse, ou a pitonisa errou, o Deus errou, o que era improvável, né? Estava fora de cogitação essa alternativa. Então, Sócrates queria realmente mostrar que Querofonte não entendeu a mensagem, levou a mensagem distorcida. Então, ele começa a conversar com as pessoas, ele procura saber quem são os mais sábios de Atenas, né? Para mostrar, falar, olha, tá vendo aí? Esse é mais sábio do que eu. Então você entendeu a mensagem errada, Querofonte. Só que aí, na medida que Sócrates começa a conversar com as pessoas que se julgavam sábias, Sócrates então percebe que essas pessoas realmente não sabiam o que pensavam saber. E aí a ficha cai, e ele entende o enigma, ele entende o significado daquela mensagem. Ele percebe que, na verdade, ele é o homem mais sábio de Atenas, como a sacerdotisa disse para Querofonte, não porque ele tem todas as respostas, mas sim porque ele tem consciência de que não sabe, ao contrário dos seus conterrâneos, que só não sabiam, mas também pensavam que sabiam, ou seja, que é pior, né? Porque imagina, quando você tem consciência de que você não sabe uma coisa, você está em vantagem, porque pelo menos você tem consciência. Olha, eu não sei, não domino isso, não conheço, mas estou disposto a aprender. Pô, você está numa vantagem aí. Agora, imagina aí o sujeito que não sabe e pensa que sabe. Aí danou-se, porque essa pessoa vai ficar estagnada, ela não vai avançar, não vai evoluir, porque ela está presa na própria ignorância dela. Então, é por isso que Sócrates disse que entendeu o enigma. Ele é sábio não porque ele tem todas as respostas, mas é porque ele tem consciência da ignorância dele, do estado de ignorância dele, que é o princípio da filosofia. O princípio da filosofia começa quando você tem consciência de que você não sabe. Eu não sei, por essa razão eu busco saber. Por isso que, etimologicamente, a gente diz que o filósofo é aquele que ama o saber, que busca o saber, que tem apreço, apego ao saber. E daí vem essa frase, só para a gente concluir, essa famosa frase, desculpa, de Sócrates, né, que todos já ouviram. Bom, ele não usou necessariamente dessa forma, mas atribui-se a Sócrates, né, que ele disse, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E é verdade. Quando a pessoa acha que já sabe tudo, que tem todas as respostas, danou-se, essa pessoa vai ficar estagnada, não vai avançar. E no campo da filosofia, o filósofo, ele tem essa consciência de que ele não sabe todas as coisas, né? Então, Sócrates, então, desvendou o enigma. Ele entende, então, o enigma. Bom, aí ele começa a missão dele. A missão dele é o quê? Levar os homens ao conhecimento, ou próximo do que ele julgava ser o conhecimento ou a verdade, né? E isso ele vai fazer através de um método que a gente chama de método socrático, que se dá através de dois momentos. A partir da ironia, que são perguntas que Sócrates faz para os seus interlocutores, e depois através da maiêutica, que é um processo que Sócrates faz perguntas para os interlocutores para conduzir o interlocutor a chegar até o que ele julga ser a verdade, né?
Bom, isso aí a gente vai falar com mais detalhes na próxima semana. Pessoal, o tempo já voou. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar atropelando o assunto, e aí depois a gente continua. Na próxima semana a gente continua já sobre o método socrático, como é que era esse método, e o porquê que isso custou a vida de Sócrates, né? Porque Sócrates vai pagar com a vida, né, por conta disso. Vai criar uma série de inimizades, muita gente vai passar a odiar Sócrates por essa razão, né? Porque ele começa a fazer perguntas e insinuar que as pessoas não sabem o que pensam saber. Então, vocês já podem imaginar a situação, né? O clima que ficou. Então, é basicamente isso. Tá bom. É Pois é. interessante a história do Sócrates, né? É Não, legal. Sócrates é fantástico. Por isso que é É. considerado o pai da filosofia depois de Tales, né? É uma filosofia antes e depois de Sócrates. Sócrates era fora de, assim, era extraordinário, né? A gente considerando que a gente está falando aqui do século V antes de Cristo, né? Cara, então enfim. Professor, Oi. o senhor já foi na Grécia ou pretende ir em algum momento? Não, não, nunca fui à Grécia. Está aí um local que eu adoraria conhecer. Eu tenho vontade de conhecer a Grécia. 3 lugares: Grécia, Egito e Israel. Pronto, tá bom. Né? Tá ótimo. Poder. Bom, quem sabe um dia. Pois é. Pessoal, então boa tarde, viu? Até mais, tchau para todos. E a gente se vê depois. Tá bom, Tchau. tchau, professor. Tchau. Até.